Sejam todos bem-vindos. Para a gente é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Nosso podcast com a Maria Nogueira, sem cortes. Não tem como parar, Tainara. Agora. Estamos aqui com a Tainara e a Maria Nogueira. Maria. Tudo bem? Boa tarde para todos. Boa noite. Depende da hora, né? Já começamos por aí, né? A gente já vai fingindo que já está tudo bem. Tudo certo. O podcast ele surgiu a partir do momento que a gente começou a fazer faculdade, né? A nossa segunda faculdade. E a ideia de falar o que a gente quer, para quem a gente quer, né? Garota, veste seu cropped, levanta, né? Reage. Faça alguma coisa, faça o que você tem vontade. Depois desse período de pandemia que a gente passou aí recentemente, né? Sim. Estamos no pós-pandemia ainda, né? Ou pandemia. E aí eu fiquei pensando em tudo aquilo que eu queria fazer e eu não fiz. E nas coisas que eu quero fazer ainda e que eu tenho a possibilidade de fazer. Então, isso dentro de mim cresceu de uma forma, assim, absurda. Aí eu falei, Maria, nós vamos fazer um podcast. Aí ela falou assim, não vou. Uma inquietação dela, né? Lógico, porque ela é assim, né? Inquieta Todos sempre. que conhecem a Rosângela sabem que ela é inquieta. Então, ela tem que estar sempre em algum projeto, né? Ela tem que estar em movimento. E nesse estar em movimento dela, ela inclui a gente, né? Mas eu nunca estou sozinha. Ou seja, todo mundo que está ao meu redor é inquieto também. Todo mundo sempre está em movimento com a Rosângela. E aí, engraçado, né? Esses dias eu fiquei pensando que, assim, já tem 22 anos que eu sofri acidente e uso as muletas, né? Então, eu ando devagar por conta das muletas. Mas eu acho que o meu cérebro, ele ganhou uma velocidade tão grande que, às vezes, eu não acompanho ele. Então, eu quero fazer uma coisa, eu estou planejando fazer uma coisa, eu já estou lá na frente, onde eu vou fazer, com quem eu vou fazer, quem que eu vou fazer, onde eu vou fazer. É como hoje aqui, né, assim... Né, Maria? Aí eu brinco com ela que eu falo que ela tem a síndrome do pensamento acelerado, né? Sim. E ela diz que não. Então, isso fica aí meio que... Mas, enfim... Pra gente analisar. Estamos aqui, a Maria, de totalmente boa vontade, Muita coração boa vontade. aberto. Sim. Nem um pouquinho? Totalmente. A Maria, ela é minha companheira desde sempre, vida toda. Aí eu falei assim, vamos fazer um podcast. Ela falou assim, não vou. Eu falei assim, bem assim, né? Bem minha amiga. Bem tranquilo. Não, vamos fazer um podcast sim. Eu mandei vídeos pra ela. Nem sei como isso funciona. E eu falei, não, vamos fazer um podcast, é legal. A gente fala o que quer. Não quero, não gosto disso aí, não gosto de me expor. Né? Aí falou assim, você não manda em mim. Já começou por aí, né? Sempre. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? E assim, eu não gosto de me expor, de falar, nem de me ver, nem de me ouvir. Isso é uma coisa que é algo que me incomoda muito, que às vezes até impede da gente crescer mais, né? Sim, de evoluir. Principalmente mas não te irrita isso? Me irrita. E é por isso, assim, que eu enfrento os desafios, né? E a gente vai assim mesmo, com medo, com timidez. Nossa, isso me irritou demais. Com vergonha, sem querer, meio que na pressão, né? Meio não, totalmente na pressão. Mandei todos os vídeos pra ela. Falei, olha o vídeo, analisa o vídeo, assista, veja como funciona. O que você fez? Bloqueei tudo. Tudo. Me bloqueou. Bloqueei, porque quando eu bloqueio, dá a sensação que isso não ia ser real. Né? Eu tinha esse sentimento que não ia ser real, que nunca ia chegar esse dia, esse momento. E o dia chegou. O dia chegou. E aí, eu falando pra ela, né? Nós vamos fazer 1 ano, né? Nós vamos fazer. E nada, né? Foi quando chegou ontem, eu falei assim, então, é amanhã. Eu falei, eu não vou fazer. Meu Deus do céu, como assim não vai fazer? Mas aí ela, né, está aqui comigo, a Maria, minha companheira de pedagogia, minha companheira de vida, minha companheira ministerial, minha companheira de psicologia agora, né? Não é? Companheira de vida. Companheira de vida, né? Isso que é legal, né? Porque a intenção de tudo isso é justamente isso, né? Fazermos-nos refletir sobre vida, sobre o humano, né? Esse ser humano. Esses dias eu conversando com algumas companheiras de profissão, né? Que, como ela falou, a gente é pedagoga, trabalha na área da educação aí, e a gente vê tanto essa questão de pessoas que estudaram com a área humana, para trabalhar com o humano, mas que no momento que estão atuando não conseguem transmitir essa humanidade, né? Sim. E a gente tem essa preocupação de, nossa, vamos focar mais no humano, voltar o nosso olhar para o ser humano, principalmente depois de tudo isso que você falou, né? Sim. Vivemos aí 2 anos de pandemia, 2 anos de muita mudança, guerra, rumor de guerra, né?
problemas econômicos, problemas políticos, problemas emocionais, isso aí, todo tipo de problema, né? Então, eu penso que quando a gente olha mais para o humano, a gente consegue se entender melhor, se entender o outro mais, né? Praticar a empatia. É isso que nós queremos hoje neste momento, praticar a empatia, né? Então, eu fico se colocar pensando, no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Aí eu fico pensando tudo isso aí, né? A gente coloca na mesa, na balança, tudo isso aí. Aí coloca tudo isso e aí coloca a timidez. Aí você fala assim, agora, o que eu vou fazer? Não vou fazer. Não vou fazer. Não vou fazer. Muitas vezes a gente deixa de fazer. Não é verdade? Você, Tainara. Estamos aqui com a Tainara. Não podia ser outra pessoa, não podia ser diferente. Por que eu escolhi você, Tainara? Por quê? Porque eu gosto da sua geração. Algumas pessoas falam assim, é uma geração difícil. Você acha uma geração difícil? Não, A sua? Acredito que não. Eu acho que a gente é uma geração que vai em busca daquilo que a gente sonha, que a gente quer. Pois é. Então, e a Tainara, ela é filha, ela é irmã, ela é tia do Lorenzo. Melhor parte, tia do Lorenzo. Melhor parte, a melhor coisa que a Thaís fez na vida foi o Lorenzo. Foi o Lorenzo. Era para ela estar aqui hoje, mas não está, tá na praia. Né? Thaís para viajar. Podia estar fazendo qualquer coisa da vida, podia estar no podcast. Exatamente. Mas não, quis ir para a praia. A Tainara é a tia do Lorenzo. Ela é tímida. Bastante tímida. A vida toda? A vida toda. Eu melhorei já bastante. Você está no podcast. Eu estou no podcast. Há uns anos atrás eu nunca estaria no podcast. Sempre foi tímida? Sempre. A vida toda? A vida toda. Conhecida como Bola? Por que Bola? Por que Bola? Porque quando eu era criança, eu era muito gordinha. Mas era mesmo? Não era, né? Sempre... Era bola de osso. Magrinha, de ser magrinha mesmo. Sim. Sempre E aí foi, ficou. Né? Até o Lorenzo me chama de tia Bola. Ai, meu Deus, né? E aí, não se comovam com essa timidez toda dela, porque ela não é tímida, né? Eu sou bastante. Então, mas como que você junta isso? A Tainara, ela é formada, ela é brava, é extremamente brava. Pensa numa pessoa... brava, muito brava. Não se iluda, Filha né? de nordestina. Não teria como ser de outra forma. Não se iluda com esse rostinho, não. Né? Então, é extremamente brava. Você fez design de interiores, né? Sim, no Senac de Americana. E aí, depois que eu fiz design de interiores, eu vi que era o que eu queria realmente. Tinha quantos anos? Tinha 15 para 16, mais ou menos, nessa época. Aí eu fiz o curso, me identifiquei bastante com a área e depois disso eu fui em busca de fazer arquitetura. E por que design de interiores? Porque até então não tinha ninguém na família que fizesse. Não. Desde que eu sou criança que eu me interno por gente, né? Pequena. Eu ia falar pequena, mas pequena eu ainda sou. Quanto você mede? 1,55 m. Oh. Que fofa. Eu sempre me espelhei muito no meu pai. Eu acredito que ele é a minha maior fonte de inspiração. E aí eu cresci com ele no cenário de obras. E aí eu sempre achei muito legal. Principalmente porque a arquitetura, né, a engenharia civil também, não é uma área que muitas mulheres atuam. E como eu sempre ouvi que eu posso ser quem eu quiser, eu sempre quis atuar nessa área que as mulheres, né, naquela época ainda, né, quando eu era criança, não empenhava tanto esse papel. Então, é meu sonho de infância, na verdade, ser arquiteta. Que engraçado, né? Porque você tá com 24 anos. E quando você era mais nova, até os seus 12, 13 anos, ainda era uma fala, né? Sim. De que tinha muito lugar que mulher talvez não pudesse estar. Sim. Você sente isso na arquitetura? Porque hoje você é formada em arquitetura. Sim. Arquitetura e urbanismo. Hoje não. Hoje eu acho que as mulheres já têm desempenhado bastante esse papel. Elas estão cada vez mais participando aí desse cenário das obras realmente. Mas ainda tem o preconceito, né? Com certeza, isso aí é uma coisa que sempre vai ter. Principalmente pelo teu jeito delicado, assim, sim, né? Por ser nova, né? As pessoas não colocam tanta credibilidade. Verdade. Sim. Eu acho curioso porque eu, como tia dela, né? Acompanhei toda a trajetória dela. E a fala dela sempre foi essa, né? Eu sei o que eu quero ser. Sim. E aí eu queria te perguntar nessa hora, que sentimento você tem de você observar, né? A se analisar e sentir que você hoje vive essa fala que você falava. Eu posso ser o que eu quiser. E hoje você é aquilo que você queria. Qual o sentimento? Acho que é de felicidade, né? Mas é uma coisa também que eu sempre tô em busca de mais. Eu acho que eu nunca vou chegar numa fase assim que eu vou falar, olha, eu sou exatamente como eu sonhei quando eu era criança. Eu acho que eu sempre tô em busca dessa evolução. De Sim. crescer mais, de aprimorar mais, de conhecer mais. Isso é uma característica nossa, né? Eu não posso dizer por todos, mas...
nós, né, que somos assim, temos o sangue nordestino, nós temos muito isso, né, essa característica de querer sempre evoluir, querer sempre crescer, construir, enfrentar os desafios, né, viver os desafios e vencer também os desafios, né? A gente não se contenta, como eu disse com a Rosângela, que ela é inquieta, né? Essa inquietação dela passa para nós, né? Sim. E a gente também é inquieta, então a gente quer sempre mais. A gente faz uma coisa e a gente já está com o pensamento outra, né? querendo realizar outra. Mas eu penso que isso é muito bom. Eu amo ser assim. Porque eu não estou bem, eu não estou satisfeita se eu estiver numa posição que eu não tenho um sonho. Sim, eu acho que é o sonho que nos move, né? Se a gente não tem sonho, a gente fica paralisado. Eu penso assim. E às vezes a minha vida tá tranquila, eu tô ali, né, no meu ritmo, né? Eu tô com 1 ano e pouquinho de casado, eu tô quase sendo uma dona de casa. Aí eu penso, opa, tá faltando alguma coisa, preciso arrumar alguma coisa. E até brinco, né? Porque nunca fico satisfeita. De onde vem isso? Né? Minha avó tem muito disso. Minha avó está com 81 anos. Aí minha avó fala assim, que eu estava até pensando hoje. O medo é uma moita. Já ouviu isso? Já. O medo é uma moita. Aí eu falei, mas o que eu chamo ela de mãe, né? Eu falei, mãe, por que o medo é uma moita? Da onde, né? Ela tira essas pérolas assim. Fala assim, olha só o pensamento. Você vem caminhando à noite, no escuro. Olha o pensamento. Você vem caminhando à noite, no escuro, de repente você vê uma moita. Aí você pensa uma moita é um monte de mato. Uhum. Aí você pensa que pode ser qualquer coisa. Um faz bandido. Ela falando, faz né? Muito sentido. Um bicho. E, na verdade, é só uma moita. Né? A gente planeja as coisas assim na nossa mente. Parece tão difícil quando eu decidi fazer psicologia, eu sempre quis fazer psicologia. Era meu sonho fazer psicologia. Uhum. E aí, acabou eu fazendo pedagogia primeiro. Eu tendo que fazer pedagogia primeiro. E depois, num outro momento, eu comecei a fazer psicologia. Até me falaram, falei assim, nossa, mas você já está assim... Já chegaram, já começaram a falar isso pra mim. Né? Não, falar de idade. Mas você já tá assim, né, nessa idade, você vai fazer... Quem vê assim, né, acha que... né? Mas tudo bem. Você já tá nessa idade, né? E vai mexer com psicologia ainda, 5 anos. E aí, quando eu comecei, eu fui movida pelo meu sonho. Eu sempre quis fazer psicologia. Era algo que... Porque eu penso assim, ó, o sonho, a gente não rebate. A gente vai e realiza e pronto. Não tem como anular um sonho, né? Exato. Quando você deixa de realizar o seu sonho, não tem como você anular. Ele vai sempre estar com você. Sim. Acho que vai sempre caminhando com você. Eu acho que aí a vida começa a perder sentido, né? E a gente começa a ficar deprimida, né? Sem expectativa, Sem expectativa. né? Mas será que as pessoas que não têm essa... Porque, assim, uma coisa é você ter... Porque eu conheço muita gente que tem sonho. Eu conheço muita gente, por exemplo, que queria estar aqui hoje. Mas fala assim, eu não vou porque eu sou muito tímida. Por exemplo, você era uma pessoa que eu imaginava que não estaria, viria, que não viria, né? Só que não deixa o medo... de paralisar, né? Isso, não deixa o medo paralisar, né? E é uma coisa, assim, que é fundamental, eu penso, para a vida, né? Acho que é muito de treino também, né? A gente vai aprendendo, acho que enfrentar os desafios, a vencer esses obstáculos. E sempre vai ter que ter a primeira vez de você falar, não, eu vou, até ir quebrando esse paradigma que acho que às vezes a gente mesmo cria na nossa cabeça. E eu penso que nós temos também muitos exemplos, né? A gente olha ali e vê como ela citou a minha mãe, por exemplo, uma senhora de 82 anos, mas para ela não tem limite. 81, você não chama, fala 82. Se ela vê esse podcast, você aumentando o ano. Porque, na verdade, eu olho para ela não tem limite. Não. Ela não se vê como uma pessoa de 80 anos. Na mente dela, ela pode tudo. Ela desafia, né, todas as leis. E a Rosângela também, né? A Rosângela é o meu grande exemplo, né? Agora, né? Agora, depois de obrigada a vir. Sempre é. Eu falo que eu ando movida, né? Ela é meu combustível. Porque na hora que eu penso assim, nossa, mas eu não consigo, eu não posso, eu tô cansada. Ou a gente começa a colocar os obstáculos, né? Sim. Aí eu olho para ela e eu vejo ela nessa adrenalina, né? Nessa energia que ela tem, que a gente está falando tanto. E isso, né? Acaba movendo a gente junto, sim, né? A gente não ouviu isso a hora que eu entrei ali no contramão, né? Ela estava aguardando para o momento especial. Ela estava aguardando para o momento especial. Mas eu fico pensando assim, se eu tivesse nascido, ou se você tivesse nascido numa outra geração, como na geração da Tainara, por exemplo.
eu acho que, sei lá, eu acho que o mundo ia ser pequeno para você. Eu penso que sim. Você acha que mudaria alguma coisa? Eu penso que sim. Muitas coisas. Porque vou falar um pouquinho, né, de mim. A minha geração foi totalmente diferente, né? Eu não tinha as possibilidades que elas têm hoje, né? Os meios de comunicação, a tecnologia, a vida familiar, a estrutura de uma vida familiar, de uma vida financeira. Eu nasci em um cenário, em um contexto totalmente diferente, né? Sim. Eu nasci praticamente sem pai. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos. A minha mãe sozinha para criar 7 filhos no norte do Nordeste, né? Que não... Qual cidade mesmo? Solânia. Solânia. Solânia, Nem tem Paraíba. no mapa. Tem sim. Se procurar, tem sim. Se procurar com cuidado. E a nossa acha. realidade, assim, era muito diferente, né? Nossa realidade, assim, era de sobrevivência. Era você se preocupar com a sobrevivência todos os dias. Nós, em si, não tinha expectativa de futuro, de planejar uma vida, de planejar uma carreira, uma profissão. Não tinha esses sonhos, né? Eu lembro que a gente assistia a novela e via as pessoas fazendo aquelas festas e comendo aquelas comidas, a gente brincava. Aí a gente ia comer o alimento que tinha naquele dia, a gente brincava que estava comendo aquela comida. Porque muitas das vezes era só o feijão. Então, para aquele feijão descer, a gente fantasiava, brincava, fingia que era... Fazia toda essa parte lúdica, né? Imaginando aquilo que a gente via na TV, para poder suportar as dificuldades da vida, né? Porém, mesmo com toda a dificuldade e os desafios, isso nos permitiu crescer fortes, determinadas, né? Nos ensinou muito, né? Moldou as nossas estruturas, criou autonomia. Eu brinco que eu falo que uma criança na minha geração com 7 anos tinha autonomia, né? Eu vivia sozinha, eu sabia o horário que eu tinha que esquentar a comida, que eu tinha que ir, que eu tinha que vir. A gente sabia. E era um cuidando do outro. Era uma geração diferente. Agora, uma pessoa, penso eu, né? Com tudo isso, vivendo as possibilidades que o mundo tem hoje e nos dá hoje, imagina, né? O que a gente não faria. Como que era a escola no Nordeste? A escola, a minha escola era muito interessante, gente. Eu falei na faculdade uma vez que era um jardim, a estrutura era de jardim, muito pequena, só que era do ensino fundamental 1. Que é o primeiro ao quinto ano. Era jardim 1, 2, e primeiro até o 5º ano. E ali a gente fazia todas as atividades. Até o lanche a gente fazia, né? A gente ia lá na cozinha, fazia o lanche, limpava toda, né? Tinha horta, tinha coelho, tinha todos os projetos. Mas era interessante porque a metodologia usada para ensinar, que era curioso, porque era uma única professora para tudo isso. Para todos os anos. Para todos os anos. E era tudo junto, no mesmo espaço. Então, imagina, criança de 5º ano com o 1º ano, com o jardim. E eu sempre tive uma personalidade muito forte, decidida, quando eu queria. Será? Ninguém nem percebeu. Ninguém consegue. Eu brinco que eu falo assim, quando eu falo que é isso, é isso. Eu não mudo, é difícil me mudar, né? E, assim, para viver nesse contexto era difícil, era desafiador, né? E a professora estava dando conteúdo, por exemplo, para mim, que eu lembro muito bem disso, que eu estava no 1º ano e tinham alunos do 5º ano, bem maiores. Eu sempre fui pequenininha, né? Eu brinco que eu não tomei mucilão, por isso que eu não cresci. Vai começar toda a história de novo, de que ela não que ela não tomou leite na infância. Não, mas vamos pular essa parte. E vamos para a parte da formação, né? E ali a professora, ela tinha que se desdobrar para trazer um conteúdo que fizesse sentido, significado para todos, né? Era um desafio muito grande. E a minha educação, a minha formação educacional foi um desafio muito grande. Em tudo eu vivi esse desafio, né? Eu tinha que enfrentar a minha realidade, que não era nada positiva para mim, Sim. né? Para poder conseguir avançar. E lá você fez até que ano? Lá? Não tem como saber. Na minha infância? Quando eu cheguei aqui no estado de São Paulo, eu era praticamente analfabeta, já com 13 anos. Eu comecei a estudar daí depois, né? Eu fui correr atrás e aí eu fiz EJA. Você fez com quantos anos, EJA? Estava EJA. Com 27 já? Eu começava, eu parava. Eu comecei aos 17, parei. Aí eu fui mãe muito cedo, né? Esposa muito cedo, aí parei. Aí eu acho que aos 26, 27, eu foquei, né? Eu determinei para minha vida, não é isso que eu quero, não é essa realidade que eu quero. Eu quero uma realidade diferente, eu quero mudar a minha família. Sim. Eu quero levar a minha família a um outro nível, a uma outra realidade. E aí eu tinha que começar por mim, né? Porque eu era a mãe, eu era o exemplo,
E aí eu fui, enfrentei. E não era fácil, porque na época eu era costureira. E tinha 2 crianças pequenas, então eu tinha que trabalhar o dia inteiro costurando e chegar à noite e enfrentar uma escola cheia de jovens que não estava nem aí com nada. E eu lá, desesperada, né? Querendo aprender, querendo... E foi muito desafiador. Aí eu saí já do EJA, do ensino médio, e fui para uma faculdade. Imagina, né? A realidade, o choque de realidade. Foi tudo muito desafiador, mas valeu a pena. Hoje eu olho para a minha realidade e vejo, né, o que eu consegui para minha família, para mim, a mudança que isso trouxe para minha casa, para minha família. E não foi só para minha família ali, a minha casa, mas para toda a minha família, né? Hoje eu olho para minha família e eu vejo que a gente quebrou aquele ciclo que a gente tinha, né? De uma família que viveu na miséria, que... A minha mãe odeia que eu falo isso, mas eu falo que nós éramos miseráveis. A avó não gosta mesmo, não era nem pobre, era miserável. E a gente saiu desse contexto. Sim. Eu sempre falo para meus alunos, eu trabalho hoje com um aluno do ensino médio, eu sempre falo para eles, eu falo, a sua fala, né? Sim. Nós não temos limite. Quem põe limite somos nós. A gente é, de fato, aquilo que a gente quer. E eu determinei isso para minha vida. E hoje eu ainda quero ser mais. Mais eu ainda, brinco, sempre mais. Mas você está com quase meio século. Mas eu tenho meio século ainda para poder construir. Quando eu chamei ela para fazer psicologia, na verdade, eu não chamei. Deixar claro aqui, não chamei. Ela obrigou. Fui fazer. Não, briguei. Eu fui fazer. Aí ela falou assim, mas você vai fazer? Eu não acredito que você vai fazer, não sei o quê. Não vai fazer, não sei o quê. Aí eu falei assim, vou, tia. Vou sim. Aí... Ela falou assim, eu vou fazer também. Eu falei assim, então, mas eu não vou fazer a sua matrícula. Você que vai fazer a sua matrícula para depois você não tacar na minha cara que fui eu que fiz. Foi eu que fiz a sua matrícula. Isso, que fui eu que fiz a sua matrícula. Aí ficou assim. Aí ela, em seguida, a gente já foi. Mas ela já queria, era uma coisa... Porque, assim, embora a gente tenha idade diferente, né? Tal que uns 10 anos. Hoje em dia já não tem tanta essa diferença. Mas se fosse pegar um tempo atrás, era bem marcante essa diferença. É como nós duas, como nós duas, né? A gente tem uma diferença de idade bem grande, mas não interfere na nossa amizade. Sim. Era como eu e ela, né? E foi uma coisa que a gente sempre quis. A gente vai fazer, né? E quando eu fui, ela falou assim que se sentiu traída por mim. Aí decidiu fazer também. Fazer para acompanhar. Mas o foco é a Tainara, é o que eu ia falar. Então, agora eu quero fazer uma pergunta para a Tainara. Tainara, e a vida emocional? Sentimental. Solteira. Solteiríssima. Sim. Só. Mas aí, só solteira? Aberta? Não, só solteira. Aberta a novas oportunidades. A gente sempre está aberta a novas oportunidades. Se valer a pena. Se valer a pena, com certeza. Mas né? você pretende? Qual que são as suas pretensões? Namoro, noivado e casamento? Com certeza, né? Ai, que linda! Sim, sempre. Namoro, noivado e casamento. Um posto de delicadeza, né? Ela é uma menina de família, né? Eu olho pra ela e eu vejo isso. Mas também, eu acho que você chegar, se você não tiver um namoro, noivado e casamento com seu pai, ele é bravo. Meu pai infarta. Com a gente não, né? Não, dizem né? que ele é bruto, quem vê ele de fora, mas lá em casa... Não. Você já tá atuando já na sua área. Sim. E você vai pra obra, já vai... Como que é você na obra? Como que é? Eu sou totalmente diferente do que vocês veem aqui, sim, com certeza. Porque a gente ainda imagina você aquela menininha, toda delicada. E eu sei que não é. Na minha profissão não tem como, né? A gente tem que realmente passar credibilidade, ainda mais por ser mulher. Então, aí você tem que... É sempre isso, por sim, ser mulher? Por ser mulher, sim, sempre. Tinha bastante mulher no seu curso? Tinha, bastante. A arquitetura é praticamente 99% é mulher. Verdade. Sim. Os homens vão mais para a área da engenharia civil, mas a arquitetura geralmente são mulheres. Entendi. E aí, quando você começou a atuar, você já fazia como freelancer, né? Eu fiz o designer de interiores, primeiro curso. Aí eu fui trabalhar em outras áreas. Porque como a arquitetura também é um curso que ele é caro, né? Eu tinha que primeiro bancar a minha mensalidade. Aí eu fui trabalhar em outras áreas até eu conseguir trabalhar numa empresa de móveis planejados. E aí eu fiquei lá por um determinado tempo e saí de lá para começar a estagiar na área de arquitetura. E aí foi nesse escritório que eu realmente aprendi. E você começou a estagiar, o estágio obrigatório mesmo, não? Ou você só partiu para essa área de estágio quando não teve mais... Não, ele não era obrigatório. Não era obrigatório. Eu fiz estágio, mas ainda não era obrigatório. Eu queria realmente a bagagem, né? Os conhecimentos. Que eu acho que a gente aprende no dia a dia, né? Na prática. Na prática, Aí eu fiz estágio, venceu o meu contrato de estágio, que era 2 anos.
E aí me ofereceram a oportunidade de começar a trabalhar em casa com os projetos, em home office. Nessa mesma empresa. Nessa mesma empresa. E aí foi bem no tempo também da pandemia. Então acabou dando certo também por esse Casando motivo. os dois. E aí você cria os projetos para essa empresa e para outras também. Para outras também. Hoje eu trabalho para mais de um arquiteto, né? E aí agora eu tô começando a pegar os meus clientes também. Ai, que delícia! É legal isso, né? A gente vê alguém tão jovem, mas já com um nome, né? Com um respeito, assim, um peso na sua profissão. Eu sigo ela já desde o início, no Instagram e em outros. E a gente vê ela como essa profissional, né? Dedicada, séria. E ela consegue passar isso, transmitir isso mesmo aos clientes e a todos que seguem, né? Mesmo porque essa timidez que a gente fala dela, na verdade, é uma timidez que não é para o ambiente profissional, que não é voltado para... É uma timidez, né? Ali, de ser na dela, de ficar tranquila. Porque eu não vejo você assim nas redes sociais. Não. Eu achei incrível a primeira vez que eu te vi num vídeo, aí eu fiquei repetindo o vídeo. Eu ficava assistindo o vídeo, eu falei, eu não acredito que a Tainara essa é a Tainara. Eu não acredito que essa é a Tainara. É bem engraçado, porque quando eu fazia estágio nesse lugar, e aí eu participava mais da parte orçamentária, então eu fazia muitos orçamentos com o pessoal. E aí tinha gente que eu conversava 1 ano, 2 anos, as pessoas nunca me viam, né? E aí às vezes eles falavam, eu vou passar aí para deixar um orçamento. Aí eu quero deixar com a Tainara. Quando eles me viam descendo das escadas, eu falava, nossa, mas essa que é a Tainara. 1 metro e... Essa que é a Tainara, imaginava totalmente outra pessoa. Quanto que é mesmo? 1 metro? 1,55 m. De pura braveza. Pura braveza. Mas não importa, o que importa, né? Sempre está em busca, né? Pouca sombra. Muita sombra. Muita sombra. E de onde você tira suas inspirações? Porque o projeto, você cria ele. Eu fiquei assim, eu sempre falo, né? Que, principalmente nesse período de pandemia, que eu fiquei acompanhando, e aí eu fui na casa dela e vi ela fazendo rodapé. E aí o rodapé, eu falava assim, gente, eu não acredito. E fez. Falei, nossa, Tainara, que interessante, né? Aí eu falei, que é isso? Aí eu falei, o rodapé. Eu falei, meu Deus! Tanto tempo... Tanto trabalho para fazer o rodapé. Para fazer o rodapé. E aí, como que funciona a inspiração? A gente sempre está em busca de muito em feiras, de arquitetura, para sempre estar ligado nas tendências. A internet também, eu acho que hoje ajuda bastante, né? Com o mundo digital ficou bem mais fácil. E é isso, tem dias que não vai sair nada, você tem que desligar um pouco para poder surgir aí as ideias, enfim. E o que eu acho curioso na Tainara é que ela é totalmente focada, né? Ela não procrastina nada. Nunca? Não, às vezes sim, é que essa parte você não acompanha, né? A gente nunca acompanha. Mesmo convivendo, a gente não acompanha. Nossa, é demais. Eu me inspiro muito nela. Quando bate aquela preguiça, né? Vamos ser realistas, né? Aquela preguiça, aquela vontade de ficar à toa, de ficar vendo um filme jogado no sofá. Você segue o seu cronograma. Sim. Eu vejo ela... Eu vivo de cronograma. Eu não consigo começar a minha segunda-feira sem saber o que eu tenho que fazer até na sexta. Aí você faz? Sim. Parabéns. Hoje eu já tô mais tranquila. Se alguma coisa... Você colocou o podcast no seu cronograma? Com certeza. Que lindo, gente. Tinha certeza disso. Que lindo. Vocês acreditam que o nosso tempo acabou? Acabou muito rápido. Estavam certos, né? A gente passou muito rápido. Mas obrigado por você ter Eu que agradeço pelo convite. Nossa, maravilhoso ter você aqui com a gente. Eu espero que você volte. Com certeza. Né? Agora já quebrou a... agora já virou rotina. Já estamos habituados aqui, estamos todos à vontade. A próxima é a palestra. Nossa. A próxima é Não, agora essa palestra Meu Deus, aí... você vai ter que sair também, né? Não, agora com certeza. Na escola, né? Na escola. Verdade, Tainara. Mas é isso, Tainara. Muito obrigada. Obrigada. Volte sempre. Com certeza. Sem cortes. Acabou?